E aí, tudo bem? Olha só, hoje em dia no esporte todo mundo é meio obcecado por dados, né? Mas e se a maior parte das métricas que a gente acompanha não for o que realmente leva à vitória? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo na ciência para descobrir o que de verdade importa na hora de treinar para vencer. Atletas hoje em dia estão, sério, nadando num oceano de dados. Relógio, sensor, GPS. A quantidade de informação é uma loucura. Só que essa avalanche toda de números acaba criando um dilema, né? E aí que tá a grande questão, certo? Com tanto dado assim na mão, será que o treino tá ficando mais inteligente mesmo? Ou será que a gente só tá se afogando em números? É que essa explosão de dados criou uma cultura do quanto mais melhor. Aquela ideia de que precisamos monitorar absolutamente tudo. E qual o problema disso? Bom, pode levar àquela famosa paralisia por análise, sabe? Quando tem tanta informação que fica praticamente impossível decidir para onde olhar. Então, para tentar resolver essa questão, os cientistas costumam dividir os dados em duas categorias bem importantes. E olha, entender essa diferença é a chave para sacar todo o resto que vem por aí. Primeiro, tem a carga de treino externa. Pensa nela como o que foi feito no treino. É o trabalho que foi planejado, sabe? Tipo, quantos quilômetros para correr, quantas séries na academia, a velocidade. É a parte objetiva, aquilo que dá para ver e medir de fora. Aí, do outro lado, tem a carga de treino interna. Essa é sobre como o corpo reagiu àquele trabalho. É a resposta de cada um, o estresse que o treino causou de verdade, tanto no corpo quanto na mente. E o interessante é que duas pessoas podem fazer exatamente o mesmo treino e ter respostas internas totalmente diferentes. Resumindo então, de um lado, a carga externa, o trabalho que foi feito. Do outro, a carga interna, o que aconteceu de fato dentro do corpo, como a frequência cardíaca reagiu. A pergunta de US$ 1 milhão da ciência é, para melhorar a performance, onde a gente deveria focar mais? Na externa ou na interna? E para responder essa pergunta de vez, os pesquisadores foram além. Eles não fizeram só mais um estudo. Eles fizeram o que a gente chama de meta-análise. E isso, na ciência, é tipo o padrão ouro, sabe? É o nível mais alto de evidência, porque eles pegam os resultados de vários estudos de altíssima qualidade e juntam tudo. E, gente, dá uma olhada no tamanho desse trabalho. Os pesquisadores começaram com quase 30 mil estudos. É, tipo, o equivalente a procurar uma agulha num palheiro gigantesco. Tudo isso para achar só a nata, a evidência mais pura e confiável. E depois de um filtro super rigoroso desse montão de estudos, sobraram só 40. 40 estudos que juntos analisaram mais de 700 atletas. Isso garante que o que vem a seguir é baseado no que há de melhor na ciência. E aí, o que será que eles descobriram? Então, chegou o momento da verdade. Depois de toda essa peneira, de toda essa análise, o que os dados de todos esses estudos juntos nos contam sobre como melhorar a resistência, principalmente em esportes de equipe? Vamos direto ao ponto? Afinal, qual é o melhor indicador de que a resistência vai melhorar? É a distância total que se corre? É o quanto o atleta acha que se esforçou? Ou será que é a resposta do coração ao treino? E a resposta está aqui bem clara. Uma métrica baseada na frequência cardíaca, chamada TRIMP, tem a maior correlação com a melhora do VO2 máximo, que é aquela medida clássica da capacidade aeróbica. Já a percepção de esforço quase nem aparece no gráfico. E o mais chocante de tudo, simplesmente correr mais, só a distância, na verdade mostrou uma relação um pouquinho negativa. Pois é. Olha só, esse aqui é o gráfico do próprio estudo. Sem entrar muito no cientifiquez, o que importa é o seguinte. Essa linha no meio é o zero, o ponto neutro. Repara que quase todos os pontinhos que representam os estudos estão para a direita. Isso mostra uma relação positiva bem forte. Traduzindo, a ciência está mostrando que monitorar a resposta do coração tem sim uma ligação muito forte com o ganho de resistência. Agora compara com esse outro gráfico, o da percepção de esforço. Tá vendo como os resultados estão todos embolados ali na linha do zero? A conclusão aqui é bem direta. O quão cansado um atleta se sentiu, por mais estranho que pareça, não foi um bom indicador das melhoras reais na sua resistência. E aqui vem o resultado que talvez seja o mais surpreendente. Focar só no volume, ou seja, na distância total percorrida, não só não ajudou muito, como na verdade teve uma leve associação negativa com os ganhos de VO2 máximo. O que isso sugere? Que só correr mais, sem se preocupar com a intensidade certa, pode não adiantar nada ou até atrapalhar a adaptação do corpo. Ok, mas calma lá. Como em toda boa ciência, é super importante a gente olhar para as limitações.
O que essa pesquisa não consegue nos dizer? A primeira grande ressalva é o que a gente pode chamar de viés do futebol. Pensa bem, dos 40 estudos, 27 foram feitos com jogadores de futebol. Isso significa que talvez esses resultados não se apliquem tão bem a outros esportes, principalmente aqueles que são indoor, tipo basquete ou handball. E não para por aí. A pesquisa também aponta outras lacunas importantes. Por exemplo, tem pouca representação de atletas mulheres. Muitos estudos foram feitos com grupos pequenos, com menos de 20 atletas. E, como a gente viu, tem uma preferência por esportes ao ar livre, onde é mais fácil usar GPS. Ah, e a maioria dos dados é da pré-temporada e não do meio do campeonato. Tudo isso são pontos que pesquisas futuras vão precisar investigar melhor. Beleza. Então vamos juntar tudo isso e focar na mensagem principal, no grande aprendizado que a gente pode tirar dessa revisão científica gigante. A conclusão dos próprios autores é bem direta. Eles dizem que, para prever a melhora na resistência, usar métodos baseados na frequência cardíaca, como o tal do TRIMP, para medir a carga interna, parece ser bem mais eficaz. Muito mais do que só olhar para as medidas de carga externa ou para a percepção de esforço. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Na hora de treinar, o foco tem sido no trabalho que é feito ou na resposta do corpo a esse trabalho? Porque, pelo que a ciência está mostrando, é justamente nessa resposta que pode estar o verdadeiro segredo para uma performance melhor.